Mateus 6:12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este pedido está inserido na oração modelo que Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus apresenta o pecado, perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus apresenta o pecado como uma dívida para com Deus. Na realidade, ficamos em dívida para com Deus sempre que não acertamos no alvo da perfeição, pela nossa incapacidade humana, isto porque estamos separados da glória de Deus. Como Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. É isto que faz com que nós não acertemos no alvo da perfeição, é o nosso pecado. Mas também nós ficamos em dívida para com Deus sempre que transgredimos a lei de Deus. Tiago 2:11 diz assim: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Isto é, nós pecamos, nós ficamos em dívida para com Deus sempre que ultrapassamos os limites que Deus nos dá na sua lei. Quando não aceitamos aquilo que Ele diz que é certo e aquilo que Ele diz que é errado. Mas também ficamos em dívida para com Deus sempre que cometemos iniquidade. Como diz na primeira carta de João 3:4, qualquer que comete pecado, comete iniquidade. O pecado é iniquidade. Isto é, quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. A dívida é porque vamos contra a santidade de Deus. E as nossas dívidas, elas ficam registadas. A Bíblia diz-nos, em Apocalipse 20:12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus guarda um registro de todas as nossas dívidas. No entanto, sabemos que esta dívida infinita que nós temos para com Deus já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. E por isso, quando reconhecemos que não temos condições de a pagar e aceitamos aquilo que Jesus pagou por nós, ficamos livres desta dívida. Então podemos perguntar, por que temos de pedir perdão pelas nossas dívidas? Para entendermos, vamos ver o que Jesus disse a Pedro quando ele recusou a lavagem dos pés que Jesus lhe queria fazer. E que está relatado em João 13. Vamos ler João 13, 8-10. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Há uma diferença entre termos sido justificados, que é termos sido lavados, aquele que está lavado, e a necessidade constante de sermos santificados, de lavar os pés, de sermos perdoados quando pecamos no nosso dia-a-dia. Há o perdão dos pecados para a justificação, aquele que está lavado, e há o perdão de pecados para a nossa comunhão. Não tens parte comigo se eu não te lavar, disse Jesus. Então, uma coisa é sermos justificados, estarmos lavados, outra coisa é sermos perdoados para que a nossa comunhão com o Senhor não seja quebrada, para ter parte com Ele. Dito de outra forma, fomos salvos, viemos para a luz e agora vemos cada vez com mais clareza o pecado que está em nós. É o que nos diz na primeira carta de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Precisamos de confessar, de pedir perdão e assim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nesta petição, em Mateus, Jesus, ele diz claramente que devemos pedir perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Porque Jesus acrescenta no final da oração modelo, no versículo 14 e 15 de Mateus 6, que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A pergunta que podemos colocar é a seguinte: será que Deus perdoar os nossos pecados está condicionado ao perdão que damos aos outros? A questão não é essa, mas antes, será que entendemos o que é ser verdadeiramente perdoado por Deus? Em Mateus 18, 23 a 35, lemos uma parábola que Jesus contou acerca de um homem que tinha uma dívida impossível de pagar e foi perdoado. No entanto, ele, apesar de ter recebido de forma graciosa o perdão, não entendeu esse perdão. E vamos ver porquê. Em Mateus 18, 20 a 36, lemos: Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aquele homem achava que conseguia pagar a sua dívida. Ele não entendia o perdão que lhe tinha sido concedido. E porque ele não entendeu o perdão que lhe tinha sido concedido, ele, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros era uma quantia muitíssimo inferior àquela que ele devia. Mas ele, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. E por isso, porque ele não lhe pagou, ele foi encerrá-lo na prisão. Mais à frente, na parábola, Jesus diz que o Senhor que tinha feito aquele perdão indignado, entregou-o aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, quem entende e recebe o perdão dos seus pecados nunca vai deixar de perdoar a quem o ofende.
Quem foi e é perdoado não pode deixar de perdoar. De outra forma, Deus é luz. Quando vimos para a luz e passamos a andar na luz, andamos na luz, vemos com clareza qual é a vontade de Deus. E por isso vemos com clareza como falhamos o alvo, como transgredimos a sua lei, como nos rebelamos contra a sua vontade. É por isso que pedimos perdão, confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Quando pedimos o perdão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos perdoados. Mas andar na luz não só nos traz purificação do nosso pecado, como também nos leva a ter comunhão uns com os outros. Isto é, a perdoarmos os outros. Esta oração modelo que Jesus ensinou, ela verdadeiramente é para aqueles que são filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles para quem Deus é o seu Pai. É para quem, filho deste Pai, foi perdoado por Ele, pede perdão pelas suas dívidas e por isso também perdoa aos seus devedores.